Boa noite, estamos começando mais um A Hora do Nato podcast. Aqui é a hora do empreendedor nato, aqui é a hora do esportista nato, do brasileiro nato. Aqui é o seu momento. E hoje temos aqui um empreendedor, trabalhador brasileiro, paulistano nato, meu amigo acima de tudo, Dr. Diego Nunes. Bem-vindo, meu amigo, você que é advogado e também coordenador da Seleção Brasileira de Amputados, não é isso? É isso aí. Primeiro, uma honra estar aqui no Hora do Nato podcast. Você sabe a admiração que eu tenho por você. Você é um cara que dispensa comentários assim, já apresentou, foi cerimonialista ali na abertura de algumas franquias do Fábio Carilli comigo, quando eu te fiz esse convite. E falando ali em off, lembramos que esse ano, o ano passado, fizemos 10 anos aí de amizade, de outros eventos aqui na região. Para mim é uma honra estar aqui para falar um pouco de futebol de amputados, um pouco do direito, um pouco da vida. E parabenizo aí porque a estrutura aqui é magnífica. Inclusive também quem está por trás ali, o cara manja muito. Então, muito obrigado pela oportunidade. Meu amigo, eu que agradeço, né? Você sabe que a recíproca é sempre verdadeira, né? Nós nos conhecemos em 2012. Acho que 2011. 2011, se ou não me foi engano. 2012 no começo, né? Mas tem 10, 11 anos aí. Lá num futebolzinho em São Paulo. Sim, né? Inclusive do nosso amigo que ajudava a organizar o Mano. Verdade. Então, o saudoso Mano que nos deixou aí por causa da pandemia. Por ele, nós conhecemos várias outras pessoas. Então, deixo aqui um grande abraço para a família, para a Fabiana, esposa do Mano. E que nós nos conhecemos nesse, acho que era Ídolos, né? Jogue com seu ídolo. Jogue com ídolo. Jogamos com o Amaral, com o Vampeta, Dodô, Fabiano. Mas você era dono da bola. Neto, Birubiru. Você era dono da bola. É que tinha uma rede de televisão transmitindo, eu queria aparecer na tela, mas eu fiz um golaço e não apareci. Não, sempre bom de bola. Fora os eventos que você fazia aqui, que você cavava uns pênaltis, né? Tinha aqui você cavava uns pênaltis pra... Tinha um que eu combinava já com o árbitro. Vou fazer o golzinho, então. errei, perdi uns 2. Faço o gol e saio. Que é isso, nunca perdi um. A contraditória aí. Mas, Diego, me fala uma coisa, nós vamos chegar nesse momento nosso de amizade, que graças a Deus a gente se conheceu. Pô. Devido ao trabalho a gente pouco se vê, mas quando se vê essa vibe positiva, total, né? Total. Conexão total. Mas hoje nós estamos aqui para conhecer um pouco mais do Diego, né? Diego é da Zona Norte de São Paulo, não? Zona Norte, Jardim Brasil, região periférica de São Paulo. É fácil falar de outras pessoas, é fácil falar como coordenador ou como advogado hoje, mas quando você começa a falar de si, eu tenho um pouco mais de dificuldade, assim, porque a questão de não por perder a essência, a gente nunca perde a essência, mas tem pessoas que convivem com a gente diariamente e não sabem um pouco da sua história. E nem quer saber da sua história. Na verdade, só quer saber dele. Não quer perguntar pra você, pô, e aí? Como que foi sua infância? Como que foi a sua criação? Como que foi as brincadeiras de rua? No ensino fundamental, ensino médio? Não querem saber. Querem saber o que você pode oferecer para ele hoje. O carro que você tem, o lugar que você frequenta. Isso é verdade. Então, infelizmente, mas região periférica, com muito orgulho, um bom prazer. Um grande abraço aí para todos ali da região da Zona Norte, principalmente Jardim Brasil. Hoje tem algumas coisas que a gente vai falar um pouco, né, de algumas atividades que eu faço, um pouco ali da parte mais elitizada da Zona Norte, mas sempre quando eu posso, eu falo sempre e carrego essa bandeira para sempre do Jardim Brasil, que inclusive moro lá hoje. Fui morar em Guarulhos, morei 5 anos em Guarulhos, voltei agora, tô na Zona Norte de novo, ali no Jardim Brasil. Que legal, Jardim Brasil, Diego pequeno, pé descalço, aquele futebolzinho no campo de terra. Sempre já torcia pro São Paulo. Não, aí desde sempre, né? Que esse é um assunto que tá difícil pra nós, né? Difícil pra caramba. Cara. Mas quando você começa a trabalhar com esporte, principalmente com futebol, você perde um pouco, tira um pouco da paixão. É mais racional. Frequento estádio, mas normalmente hoje eu frequento mais estádio pra negócio. Certo. Eu olho um pouco, mas sempre sem perder o foco do negócio que a gente tá ali por fazer. E porque, se você olhar pro gramado, não tem muito a te oferecer. E muitos mercenários, vários, desde a época do Cueva, quando vestiu a 10, que nos primeiros jogos foi bom, depois uma bosta, desculpa, nem sei se posso falar essa palavra aqui, mas eu prometi que não ia mais no estádio. Enquanto não tiver um camisa 10 de verdade, vou mais. Nós jogamos com o Dodô, né, pai? Artilheiro dos gols bonitos. Que é isso. Então você tem uma régua maior. E voltando um pouquinho, quando você me perguntou sobre a minha infância,
O gol era os postes, né? Tinha poste ali na calçada e descalço. Hoje não é possível mais, porque a criminalidade, entre várias outras coisas, não é tão possível assim. Mas cansei de jogar bola com o pé descalço, tinha uma quadra de futebol de areia, não beach soccer, perdão, é beach soccer, não é futevôlei. Era futebol mesmo, 5 na linha no gol de areia. Então, hoje, quadra do Gandaia, joguei muito tempo ali no LM. E a minha infância foi muito boa, cara. Tive algumas experiências boas. Joguei um tempo no clube de regatas Tietê, no qual minha mãe trabalhava lá. E aí eu pude jogar futsal pelo clube de regatas Tietê. Hoje já não existe mais o clube. E futebol pra mim é uma paixão assim que... Tanto é que depois eu fui me formar e ainda trabalho com futebol. Porque não tá na essência, não tem jeito. Não, eu te perguntei porque eu sei um pouco da sua trajetória, né? Eu sei que não foi fácil. Você teve que ter foco cedo, né, para poder trilhar um caminho de sucesso, que hoje, graças a Deus, tem um caminho de uma vida de sucesso, uma família linda. Mas essa caminhada no meio ali de tudo, de adolescência, até chegar na vida adulta, não foi só flores, né? Eu até respiro fundo porque a gente é pego de surpresa nesse tipo de pergunta. Porque é algo que foi bem complicado, porque meu pai não me criou, né? Pelos motivos dele, não assumiu a filiação, a paternidade no caso. E aí minha mãe, loira de olho azul, e eu mais escurinho, eu olhava assim e falei, sou adotado. Meus irmãos todos de olho claro. E aí eu questionava minha mãe, falava, meu pai, quem é e tal. Meu irmão falava brincando, né? Brincando, mas pra me pirraçar, que é mais novo que eu. Que você é adotado, você é adotado. Eu falei, será? E criança não entende essas coisas. Não tinha essas questões de bullying, não tinha essas políticas que tem hoje, né? E aí foi bem difícil. Mas mais difícil que isso é você se esquivar da questão do mundo da droga, se esquivar das más companhias. Mas graças a Deus, assim, eu tive e tenho um tio chamado Daniel, que o pessoal conhece como Deca. Meu avô também, velho peixeiro. Que fizeram o papel de pai. Não é a mesma coisa, porque eu treinava no clube de Tietê, aí eu via um monte de pai de outros atletas, e eu via minha mãe. Legal, mas eu queria ver meu pai. Eu queria ver a figura de um homem ali. Que aí eu falo pra você até arrepia, porque a gente recordar dessas coisas, e que muitas vezes a gente deixa meio afastadas da gente no dia a dia, pra gente não baquear e fazer o que deve fazer, né? Na sua profissão, no dia a dia de hoje. E aí eu tinha esse anseio, assim, da figura do pai e tudo mais. Minha mãe nunca deixou faltar nada. Nada. Se eu falar pra você assim, passei aperto. Na minha infância eu era o filho mais velho. Então se tinha alguma coisa a mais era pra mim. Meus irmãos sofriam mais. Então eu ia treinar, quer danoninho, quer pão de queijo, minha mãe me dava de tudo. Trabalhava pra caramba, me dava de tudo. Só que pra mim, até fazendo esse recorte, o pior momento foi quando minha mãe acabou tendo um acidente, que ela foi estender roupa em 2007. A gente morava no sobrado. E ela foi estender roupa e sempre tinha um parapeito. E aí, nessa semana, meu padrinho tirou o parapeito para melhorar a construção. E ela costumava encostar para estender a roupa, e encostava. E aí, nessa que ela, acostumada com encosto, ela foi encostar e caiu. Nossa. E aí, nessa que ela caiu, ela ficou tetraplégica, 2007, de cama até 2010. E aí ela tinha, eu via no olhar dela assim que ela sentia que era um fardo pra gente. Porque os filhos, minha madrinha, que a gente vai chegar nesse ponto, que eu tenho um assunto aí bacana, que é a irmã mais velha da minha mãe, a dona Gina, ela fez o papel de mãe e minha mãe de cama, assim, a gente chegava, ela tinha uma garrafa e um cano adaptado no braço dela. Pra quê? Porque durante o dia cada um ia trabalhar, ela ficava ali com a minha irmã, com a minha madrinha, só que aí ela, com o cano, ela conseguia, com muita dificuldade, ir se hidratando. Porque você não acama, você não se mexe, então a questão dos órgãos e tudo mais. E aí a gente chegava à noite e a garrafa tava cheia. Aí a gente, garrafa cheia, será que ela não teve sede e tal?
E na verdade, depois de 2010, ela faleceu dia 22 de janeiro de 2010. A gente, falência múltipla dos órgãos. E até hoje eu entendo que ela desistiu da vida. Porque ela desistiu da vida pra dar vida pra gente. Tá ligado? Então minha mãe, ela faleceu muito jovem, com 49 anos. E eu, o irmão mais velho, já pai de gêmeas. Minhas filhas com 1 ano e meio. Eu falei, pô... Responsa. É embaçado, mano, porque... Você vê, tem coisas que... É o que eu tô falando pra você, assim... O Rafa que tá aqui, meu parceiro... Tem coisa que a gente nem... Talvez ele nem saiba disso que eu tô falando pra você. E a gente... Ela faleceu e aí no caixão dela eu prometi que eu ia ser um cara diferente. Diferente no sentido, assim, eu nunca experimentei nenhum tipo de droga, nem lícita, nem ilícita, nada disso. Mas eu era muito dependente dela. Eu já era maior de idade, já era pai, mas era muito dependente. O que ela falava pra mim era regra. Só que aí quando ela faleceu, eu falei, pô, e agora? Eu tenho que ser pai das minhas irmãs, que uma tinha 14 e a outra tinha 15, Samantha e Sara. Do meu irmão, que tava descabeçado no mundão, Felipe, 3 anos mais novo que eu. E eu tinha que assumir a rédea, porque a gente não tinha pai e minha mãe tinha acabado de falecer. Isso foi quantos anos você tinha já, Diego? 2010, cara, eu tinha acho que 26 anos, 23 anos. Você deu uma virada na chave forte, né? Foi, ali pra mim foi aonde foi crucial pra eu me tornar o homem que eu sou hoje. Se minha mãe tivesse viva, eu tenho certeza que eu não teria cortado o cordão umbilical e eu ainda estaria hoje nessa dependência. Não é financeira, é dependência de você olhar e falar assim, meu, o comandante, a pessoa maior da sua casa, ela tá aqui. Então o que ela falar é pro lado B, eu vou pra cá, eu vou. Vai de férias, beleza. Pra comer, ela que separava. Eu já adulto, ela separava. Falava assim, isso aqui é pra você, isso aqui é pra você. E quando ela falava, meu, Diego Joel Nunes, acabou. E hoje você não vê isso com os pais, as crianças. Mudou bastante. Na hora que o pai fala, no caso da minha mãe, Diego Joel Nunes, ela não precisa falar de novo. Parecia um cachorrinho com o rabo no meio das pernas assim, com medo. E não era de agressão, de batida não, que ela não batia. É a questão de respeito mesmo, que eu falava, meu, fiz alguma coisa de errado, minha mãe não tá legal. Então, nesse momento aí, foram 2 pontos marcantes. Voltando um pouco atrás ali, quando minha mãe tava de cama, eu era um cara muito... Preciso ver pra crer. E aí, eu fui criado na igreja adventista. Então, quando tinha cultos nessas Assembleia de Deus, que é mais fervoroso, mais tipo universal, eu sempre tive muito medo, muito receio. Eu falei, mano, eu não sabia o diferencial, o que era verdade ou não era. Sempre fui esse cara assim. E aí teve um momento que minha mãe tava de cama, antes dela falecer, alguns meses. Ela pegou e ela teve legião, cara. Legião de espíritos. E eu nunca botei fé nisso. Eu ia na igreja, eu via alguém pular, deitar. Falar, deve ser teatro. Juro pra você, eu tô tremendo de falar. E aí quando eu olhei minha mãe e a pupila dela assim, dilatando e falando, e a voz mudando, e minha irmã profetizando e falando, minhas irmãs todas da igreja. E falando, sai demônio, não sei o que, falando e tal. E ela sem se abalar, mano. A mão dela só ficava assim, tetraplégica. Do nada a mão. Caramba, aí eu acreditei. Aí eu olhei pro olho da minha mãe e falei assim, eu chorando. Falei, mãe, sou eu. E parecia que ela brigando com ela mesma, assim, sabe? A pupila balançando e ela brigando com ela mesma. Pra, tipo, querendo expulsar alguma coisa, eu não sei te explicar. Aí depois veio o pastor, veio não sei quem, aí fizeram oração. Cada um tem a sua fé, independente de qualquer coisa. E aí conseguiu libertar. Mas esses 2 pontos pra mim fez com que eu acreditasse em algo que pra mim era ilusório. E por ser minha mãe, porque se fosse outra pessoa eu não ia acreditar, porque minha mãe não ia brincar comigo.
E ainda mais naquele momento, ela não ia brincar comigo. E em outro momento também, a questão da morte dela. Que aí eu fiz essas promessas, falei, vou cuidar dos meus irmãos. Eu vou ser o pai, vou ser a mãe deles. E o que eles precisarem, eu ganhava 1.000 e pouco por mês, merreca. E aí, precisava de alguma coisa para minhas irmãs, eu comprava. Precisava disso, eu comprava. Podia estar com cueca rasgada. Samantha, Sara, Felipe. Quando eu tive um salário um pouquinho melhor, isso janeiro de 2010. Tive um salário um pouquinho melhor, eu ganhava R$2.000. Quando foi dia, sei lá, 25, fui mandado embora. Não recebi R$1. Aí um outro cara, amigão meu, Sodré, grande abraço pro Sodré. Ele trabalhava numa empresa. Aí ele falou assim, Diego, aqui tem vaga. Falei, cara, mas a vaga que você tá me falando eu vou arrancar um pouco do leite da sua casa, mano. Porque, tipo assim, era comissão. E eu ia ser cobrador igual ele. Então ele ia dividir o pão dele. Falou, não, onde come um, come dois. Antes de ir trabalhar nesse lugar, ele chegou no dono da empresa e falou assim, eu não tinha R$1 pra enterrar minha mãe, Nato. Fui mandado embora e não recebi a rescisão. Ele falou assim, Diego, quanto você precisa? Eu falei, R$2.000. O cara da empresa, o Ângelo, o cara pegou, transferiu na minha conta o valor pra eu fazer o enterro da minha mãe digno. E aí a gente conseguiu fazer o enterro dela. Depois eu fui um puta funcionário pro cara, velho. Eu tive várias outras propostas assim boas, mas eu, por fidelidade, eu fiquei muito tempo com na empresa dele. Graças a Deus eu ajudei a contribuir com patrimônios dele, resultados, enfim. Ele falou, meu, seu horário é esse. Eu trabalhava quase full time. Falei, não, o cara me ajudou no meu pior momento. O cara nem me conhecia. Quantas vezes hoje a gente passa aperto, você fala, meu, me ajuda aí com R$50. O cara que tá do seu lado não te ajuda. O cara não me conhecia. Verdade. Eu fico feliz em ver essas histórias de pessoas que ainda têm um coração bom, Diego, né? Que isso. Na última entrevista que eu fiz aqui, que foi com o Paulo Júnior, que é o cabeleireiro e barbeiro, ele contou uma história parecida nesse quesito aí, da pandemia, que ele tinha barbearia, fechou, não tinha R$1 pra comprar um pão. Aí tinha os móveis pra guardar no local e tal, e ele viu uma placa pra alugar, ele ligou, conversou com o cara nunca viu ele na vida. Resumidamente falando, o cara falou assim, ó, guarda suas coisas lá, cara, depois a gente vê isso. Que é o que você tá falando aí, né? Ainda existe pessoas assim. Ainda existem várias pessoas assim. Só que elas precisam ser ou descobertas ou acionadas. Porque muitas vezes as pessoas querem ajudar, mas fica assim, será que a pessoa realmente precisa? Porque tem muitas pessoas por aí Exatamente. que se aproveitam desses momentos de falar assim, eu preciso de uma cesta básica. Você olha, na verdade, ela pegou aqui com você, pegou ali com outro, e daqui a pouco você olha lá, ela tá morando bem, da hora, melhor que você. Então, infelizmente, tem isso e prejudica outros, entendeu? E até, finalizando esse assunto dessa parte da minha mãe aí, janeiro ela faleceu. Quando foi dia 20 de fevereiro do mês seguinte, eu recebi um salário de R$18.000. Vem de comissão e tal. Meu primeiro salário. Eu não sabia o que fazer. Nunca tive isso. Aí eu olhei pro Sodré, esse meu camarada, e falei, meu, o que eu faço? R$18.000. E minha mãe tinha acabado de falecer. Aí eu fiquei, se eu tivesse esses 18.000, quando ela estava viva, eu poderia dar uma condição melhor de vida para ela. Uma cuidadora, uma enfermeira, porque a gente fazia ali a fisioterapia, tudo da gente mesmo, para ajudar, para ter uma condição melhor. E aí ele falou assim, ó, faz o seguinte. Isso pra mim foi também um momento muito crucial na minha vida. Ele falou assim, ó, você confia na sua esposa? Eu falei, claro, pô. Na época, não era casado. Ele falou assim, confia na sua namorada? Aí eu falei, claro. Aí ele falou assim, ó, deposito uma parte do dinheiro na conta dela e a outra parte vai estudar. Eu falei, mas estudar o quê? Eu nunca pretendi fazer faculdade. Eu falei, vou estudar? Eu nunca gostei de estudar. O ensino médio foi assim. Eu tinha dia do ensino fundamental e principalmente do médio, que eu entrava num ônibus perto de casa, Vila Madalena, Jardim Brasil, e ele no final era na Vila Madalena. Eu ia dormindo no fundo, porque eu não podia faltar. Minha mãe não deixava faltar. Eu ia, passava por debaixo da catraca e dormia lá no fundo, porque eu tava com sono. Molecão, ia dormir tarde.
E aí o cobrador, pô, chegou no final, eu falei, putz, passei do ponto, mas na verdade eu queria voltar pro Jardim Brasil. Só pra passar o horário e chegar no final do horário da aula. Pra falar que eu fui, ó, cheguei da aula. E na verdade eu tinha cabulado. Hoje em dia você vê, as crianças não estão nem aí pra nada, mas é porque eu já estava no ensino médio, já estava trabalhando. Então eu trabalhava à noite no mercado e de dia estudava. Ficava quebrado, eu tenho que ir pra escola, mas eu vou me arrastando. Então, aí eu não gostava de estudar. Aí ele falou assim, vai estudar. Aí eu peguei e falei assim, beleza. Eu gostava de futebol, educação física. Falei, não. Queria fazer jornalismo. Mas pro futebol. Queria ver os caras na televisão entrevistando. Falei, não, é isso que eu quero. Então, o futebol você já tinha certeza que era o futebol em alguma coisa? Futebol, era alguma coisa. Não importa. Eu podia ser roupeiro. Lesões, pô, joguei em alguns clubes, lesões, não pude mais jogar. Minhas filhas, fui pai com 17 anos, das gêmeas, Yasmin e da Júlia, que as amo muito. E aí eu peguei, na fila da faculdade, eu falei assim, pô, beleza, jornalismo, sempre gostei de matemática, eu falei, economia. E a terceira opção, que a gente tinha 3 opções pra colocar, para preencher, eu falei, não sei, mano, vou colocar. Aí eu vi na fila assim, o pessoal, ADM, administração, porque administração, você pode fazer qualquer coisa. Você vai administrar a empresa de alguém, você vai trabalhar no RH, você vai trabalhar de auxiliar, ADM. Falei, pô, acho que é isso. Aí não formou turma de jornalismo, nem de economia. Falei, vou fazer esse negócio de ADM, já tô aqui com os documentos na mão, matriculei na Uninove. Não podia nem fazer propaganda, que os caras não merecem, não. Não deram nada. Aí eu fiz ADM, 4 anos. Foi bacana, muito bom. Me ensinou muito. Foi muito bom pra minha vida. Aprendi a gostar de estudar. Vi que isso faz com que... A maior revolta que a gente pode ter na vida é o estudo. É estudo. Você quer revoltar com o governo, quer revoltar com... Indignar, porque você... quer um carro melhor, uma casa melhor, você tem que acordar todo dia indignado mesmo. Falar, não, minha família não merece isso. Eu não mereço isso. Eu mereço coisa melhor. É só através do estudo, mano. E muitas vezes o estudo não é só faculdade, não. O estudo, muitas vezes, é dia a dia. É você aprender com o mano que tá ali, é você aprender... Tem grandes empresários que não fez nem o ensino fundamental. E sabem coisa pra caramba. E aí eu fiz ADM, gostei pra caramba. Mas aí teve um professor de direito tributário, que pra mim ali foi, na faculdade de ADM tinha um pouquinho do direito trabalhista, pouquinho do direito tributário. Só que do tributário ele tinha um filho deficiente e era adotado. Luiz Janoski, o nome do professor. Aí ele pegou, amava o filho ia trabalhar com ele, filho de 12, 13 anos. Ia trabalhar com ele, ficava com ele. E ele sempre muito rígido nas provas e tal, na disciplina. E aí teve uma época que estava marcada a última prova dele. Era tipo, final da faculdade. A última prova dele, a gente falou, mano, já passei em todas, só faltou a dele, vamos me ferrar. Porque o cara é muito criterioso, não dava pra colar, não dava pra fazer nada. Aí o cara pegou, na semana da prova faleceu o filho dele. Nossa. Faleceu o filho dele, na semana da prova, a prova foi remarcada. Ele ficou tipo, sei lá, 10 dias sem faculdade, mais ou menos isso. Quando ele chegou, ele parecia um náufrago. Ele olho claro, cara bem afeiçoado, sempre com barba retinha. E você falava, meu, o cara tá largado, depressivo. Você olhava pra cara dele, ele sentava assim pra dar a prova, baixava a cabeça assim, com a barba grande, triste. Mas estava ali pelo amor na profissão. E pelo amor ao filho dele também. Porque ele poderia se afastar. Um bom tempo da faculdade. Aí depois eu fui entender um pouco do que era ser advogado e professor. E você ensinar as pessoas. Porque ele não estava ali também só por ele e pro filho dele. Tinha mais de 70 pessoas ali na sala que dependia dele. E aí aquilo pra mim, eu já mandei mensagem pra ele no Instagram. Eu pretendo fazer uma visita pra ele. E se hoje eu sou advogado, muito do motivo pelo qual eu sou advogado hoje foi com essa referência. Da atitude dele. Que eu acho que eu não teria condições. Porque você está preparado talvez para perder os pais. É normal da vida. Por questão de idade e tudo mais. Mas para perder filho, você é pai. Se a gente pensar, ó, é difícil, cara. É difícil, cara. É difícil. E na sua caminhada aí você
Foi tão rápido que você teve que aprender a ser pai dos irmãos e já das filhas, né? Você se olhou no espelho e viu que a adolescência passou e já tinha uma responsa gigantesca nas costas. Aí já veio pro estudo, entendeu a qualificação, mas graças ao bom Deus e a sua base, você nunca desistiu. Não. Né? Então eu tenho certeza que você se olha no espelho hoje e você se questiona. A criança que eu fui ontem tem orgulho do adulto que eu me tornei hoje. Ah, isso... Você falando assim já me dá um... Mas não é? Dá. E quem te conhece, enxerga isso. Você me conheceu, eu não era advogado. Não era? Pô, eu tava na metade da faculdade de administração. E essa questão de doutor, ou você mora num lugar, ou você tá perto de cara de referência, pessoas, pra mim não muda nada, cara. E não pode mudar. E eu vejo muitos mudando. Muitos. Porque comprou um iPhone. Porque tem um carro diferente. Porque agora eu sou amigo do fulano. Porque agora eu sou prefeito, eu sou governador. Cara, isso não é você é você estar. Você está. Amanhã não está mais. Então, eu me formei em EDM, depois eu fiz logo na sequência a faculdade de Direito, joguei futsal pela faculdade, fui líder em todas essas questões, derrubei treinador de futsal na faculdade. Era fraco, daí me derrubou. Só que assim, olhando lá atrás, nunca. Minha mãe profetizava. Pô, minha mãe... Eu ficava puto com a minha mãe, cara. Desculpa a palavra, eu ficava puto porque sabadão, igreja adventista. Você tem que guardar o sábado. Então, sexta-noite no pôr do sol, até sábado no pôr do sol, você não pode fazer nada. Nada, nem abrir uma porta. E aí o desbravador, acampamento, daorinha e tal, beleza. Mas imagina você com 12, 13 anos, Jardim Brasil, comunidade, que igual o meu parceiro Dani fala, quebrada de responsa. Minha mãe colocava um terninho em mim, uma bíblia debaixo do braço e falava, vamos pra igreja. E a gente saía na rua assim, imagina os camaradas, como que ficava? Dando risada. Vai lá, irmão. E eu querendo... Eu nunca gostei de fluxo, de festa. Não, mas eu queria futebol. Na época de 2002, eu queria cortar o cabelo igual do Ronaldo. Na Copa? Na Copa. Cascão? Era feio, mas era moda. Eu queria pintar o cabelo, eu queria usar brinco. Aí eu colocava brinco de pressão, aí chegava perto de casa, depois da faculdade, depois da escola, ensino médio, aí eu com 17 para 18. 17 para 18? 16 para 17. Eu chegava no portão de casa e tirava, porque minha mãe ia cacetar, mano. Se eu colocasse brinco. Olha hoje. O filho faz tatuagem, chega em casa... Só avisa. Nem avisa muitas vezes. Fala, pai, aí é da hora, mano. Ó. Para, meu. Que isso? Legalmente falando, nem pode. O tatuador nem pode, né? Tatuar um menor. Tem que ter autorização, entre várias outras coisas, que a gente não vai entrar nesse mérito. Mas eu lembro que aí essa questão da igreja... Eu queria de sábado estar no campo de futebol, eu queria jogar bola, eu queria estar com meus camaradas. Minha mãe, não, igreja, primeiro igreja. Só que de sábado tinha tudo dentro da igreja. Era o culto, depois tinha a festividade, e música, e não sei o que, e comer e beber, mas com os irmãos da igreja. Pô, mas o ambiente não era o que eu queria estar. Eu queria estar no futebol, eu queria estar com meus amigos, jogando bola na rua, empinando pipa, dedo cortado. E aí vai. Pô, cansei de pinar, eu gosto muito de pinar pipa. Enfim. Então isso pra mim, como você falou, minha mãe, ela profetizava que meu irmão ia ser pastor. Meu irmão era do mundão. Porra louca. Felipe, eu oro muito pela vida dele e hoje, graças a Deus, ele é pai, trabalhador, um cara que hoje, ele já falou um dia pra mim, ele falou assim, eu me espelho em você. Hoje eu falo o contrário, eu me espelho no meu irmão. E ele falava assim pra mim, porque é difícil você ser referência. Você não pode tremer. Você não pode sair da linha. Se eu vou beber, tem alguém me olhando, meu irmão tá me olhando. Se eu vou experimentar qualquer coisa, meus irmãos estão me olhando. Exatamente. Eu falei isso na outra entrevista também com o Júnior aqui, falando sobre os filhos, né? Filhos e irmãos. Nós entrou no assunto de espelho e não desistir. Eu falei que os nossos filhos, eles escutam a gente. Sim. Só que eles estão mais nos observando. Então, se você está aqui, você está fazendo um joguinho qualquer, aqueles de montar e desmontar, ou videogame, ou correr, fazendo exercício, e você desiste, ou fala, vou deixar para depois,
ele vai absorver isso. Total. Ele vai entender que na vida dele pra frente, meu pai falou que pode deixar pra depois, vou deixar pra depois. O estudo, a academia, o futebol, ou desistir se não der. Não pode, que é o que você tá falando. Referência. Referência, cara. Referência. E assim, meu irmão hoje, é empreendedor, um cara que um dia, se você puder trazer, um cara nunca participou de um podcast, mas é um cara que tem muita história pra falar. Muito. Felipe tem. Já tá convidado. Aí, Felipão. E aí eu falo que ele é meu espelho hoje porque ele tem 2 filhos lindos, casado, trabalhador, respeitador. Então, aí você olha pra trás, que é o que você falou, você fala, tomei as decisões certas. Eu caminhei certo. Não porque você construiu riqueza, mas você colaborou com a vida de pessoas. Em todos os sentidos. Todos os sentidos. Porque pode ser em casa, mas muitas vezes pode ser pessoas que às vezes você nem conviveu com você assim no trabalho. Fala, lá você tem uma atitude assim, 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 que hoje eu sou um bom pai porque eu via você tratando seu filho. Você fala, caramba, mano. É que o impacto que você teve e tem, Diego, na vida da sua família, principalmente dos amigos também, porque você é referência para amigos também, não é só para família. Às vezes a gente nem pensa, mas para pensar aqui, se você tivesse também desistido. Não, né? Quem ficou na tua base ali, para onde teria ido? Certeza. Entendeu? E aí, depois, hoje faz todo sentido eu entender do professor com filho deficiente, da minha mãe que ficou tetraplégica. Hoje, nas minhas atuações, nas coisas que eu faço, hoje faz todo sentido. Só que na época eu não conhecia esse mundo. Hoje faz. Como coordenador da seleção de futebol de amputados, voluntário, conhecendo a Silvia Greco, secretária de esporte lá de secretária da pessoa com deficiência de São Paulo. Então hoje faz sentido, hoje eu consigo. Aí às vezes eu me questiono, eu falei, poxa Deus, eu não poderia ter conhecido esse mundo com a minha mãe em vida? Porque minha mãe poderia ser uma atleta. Ela era jovem, 49 anos. Hoje eu vejo atletas aí no futebol de amputados, nós temos um. Ô Rafa. Rafa tá aí? Quantos anos tem aquele senhor que joga com a gente? O Moacir, 56. 56 anos. Tem bola que ele sabe que ele não vai chegar. Ele sabe, mas ele corre até entregar tudo. 56 anos. No futebol de amputados. Então é legal. Hoje você entende, então, porque você falou o lance da igreja aí, teve muita coisa boa que você absorveu ali também. Né? Caramba! E a frase que a gente mais escuta assim quando se fala de Deus também é porque tudo no tempo de Deus, não é isso que a gente escuta? Sim. Então a gente tá acontecendo coisas hoje, nós vamos entender daqui uns 20 anos. Mas a gente questiona. Né? Infelizmente a gente questiona. É natural. E aí você passou por toda essa fase, família. Tem mais filhos? Tem aí a minha Júlia, que esse ano faz 18 anos. Tem essa carinha jovem aqui, mas já sou pai de gêmeas. 18 anos, nasceram em 2005, no Natal, inclusive. E tem, cara, assim, é difícil o pai falar que tem preferência, né? Difícil. É difícil, porque tem vaidade, mas adolescente é difícil também. Nós somos adolescentes. Não faz tanto tempo. Eles acham que nos enganam, mas não nos enganam. Mas eu tenho a Antonella, vai fazer 6 anos agora. E... bicho, falar de família é amor gigante, né? E principalmente da Antonella, porque minha esposa tem pressão alta. Minha esposa tem pressão alta e já nem poderia ter engravidado. E aí ela engravidou. A gente já estava junto já há um tempo. E a Antonella, ela me chama de painho. Porque eu sou apaixonado pela Bahia, né? Ela fala, não, papai não, painho. Aí me chama de painho, me chama de papai. E aí ela foi um divisor de águas assim também. Mas eu não vou falar de preferência, que é complicado, mas a Antonella, ela... Se eu falar assim pra você, um pedaço de você, uma sequência de você, é a Antonella. Eu ensinei pra ela que Corinthians é palavrão. Às vezes eu tô falando com alguém e fala assim, então, do futebol de amputados, o Corinthians. Aí ela,
papai... Falou palavrão. É palavrão, no meio da reunião. Calma, filha. Aí, pessoal. E ela me corrigindo. E carinhosa. Papai, deixa eu fazer massagem, papai. Pô. E assim, ela nos deu um susto recente. Tem foto dela aí, né? Tem. Tem foto aí, Bruno. Vamos ver lá. Por favor. Tem. É da piscina? Essa é da piscina. Esse daí foi, acho que faz uma semana. E por que eu escolhi essa foto também? Porque uns 10 dias antes ela quase morreu afogada. Ô, louco. É. E pra mim foi bem difícil porque eu estava fora da piscina e conversando com a minha esposa, eu estava de costas pra piscina, minha filha mais velha Yasmin estava com ela. E aí ela estava numa boia grande e ela ficou brincando de fazer balé. Yasmin, ela treinou balé durante um bom tempo. Ah, não sei o que. Aí a minha filha mais velha, Yasmin, eu falo mais velha que ela nasceu minutos primeiro que a Júlia, né? Ela pegou e olhou rapidamente assim, conversando com alguém, já que a Antonella estava dentro da piscina, da boia. Só que a boia você tem que ficar com os braços assim. E ela brincando de balé, ela levantou o braço e desceu. Nossa. Na hora que ela desceu, eu não vi. A piscina tava cheia, mas ninguém viu ela. Aí a minha esposa, Antonella! Minha esposa do lado, do meu lado lá fora. E eu não sabia pra que lado tava. Porque ela só gritou o nome. E todo mundo também só olhou pra minha esposa que gritou. Eu olhei pra piscina, minha filha tava submersa. Ô, louco, velho. Só com o cabelo do lado de fora. Cara, eu acho que... se eu perco minha filha, eu morro, mano. Eu peço pra Deus pra caramba, assim. E as minhas Júlia não, porque elas já estão com 18 anos, já conseguem tomar decisões. Mas naquele momento, o que eu fiz? Eu corri, não sei como, porque eu tô acima do meu peso. Eu corri, pulei e tirei minha filha. E a sensação do pai que salva a minha, por exemplo, eu não frequento, eu frequento um pouco, às vezes, igreja tal, evangélica, sou cristão, e aí é a mesma coisa que, pra mim, quando Cristo morreu na cruz, assim, sabe? Salvou na nossa vida. E aí ela saiu, tossiu pra caramba, engoliu água pra caramba, e eu tremendo, eu nervoso, e essa foto aí foi uma semana depois, eu encorajando ela a entrar de novo na piscina. Um dia depois do acontecido, ela fechava os olhos e falava assim: papai, eu não consigo dormir. Eu falei: por que, filha? Eu lembro me afogando. Isso pra mim foi pior que uma facada. Pior que uma facada. E aí a gente conversou, eu e minha esposa, a gente evita falar com ela sobre o assunto, mas não dá só pra evitar. Tem que passar por isso. E aí uma semana depois, 10 dias depois, nós fomos visitar uns parentes em Conchal, interior de São Paulo. E aí eu coloquei esse macarrão em volta dela e soltei ela na beirada e falei: pula. Pula pro papai. E aí ela te olha como referência, e com admiração e com segurança que você não vai deixar ela se afogar. É isso aí. Porque quem tirou ela da piscina fui eu. Aí ela pegava e pulava, aí batia as pernas e chegava em mim. Então pra mim essa foto é muito representativa e... hoje eu não me enxergo assim sem minha filha, mano. Sem a Antonella assim, pra mim... Aqui, bom, tá tudo certo. Ali foi Deus agindo, com certeza. Foi. 100%. Tem foto da esposa aí também, né? Tem. Quem manda e desmanda. Aí, a chefe da... não vou falar a palavra, vamos dar coisa toda. A Adelaide, ela também fez eu me tornar o homem que eu sou. Nós fizemos esse ano 15 anos. 10 anos de casado, fazemos em agosto. Mas ela, em todo momento, só me incentiva. Ah, eu preciso ir no Rio de Janeiro. Vai amor, pode ir, vai mesmo. Você sonha com o quê? Sonha com futebol? E isso não é hoje, foi desde sempre. Visto que ela liberou você pra jogar lá em Moema, quando nós fomos lá. Tudo. Longe pra caramba. Não, quando eu conheci... 1h da manhã. Em 2008... Nós nos conhecemos em 2008. 2012, um cara me viu jogar, não sei o que ele viu. Falou: pô, vamos jogar de segunda divisão na Bahia?
A gente tinha 4 anos juntos. 1 ano de casado. Ela sabe o que ela falou? É seu sonho ainda? Eu falei, tá no finalzinho do sonho, mas vai. Hoje, e eu falo pelos amigos que eu tenho, é difícil você encontrar uma mulher assim, mano. De apoiar tudo. Se falar assim, é loucura. Eu quero fazer uma tatuagem. Faz. Quantas vezes, acho que você já me conheceu nessa época, eu pintava cabelo platinado, aí já fiz Rastafari, não, como que é aquelas tranças rasteirinhas assim? Esqueci o nome. Dread. Você quer? Você gosta? Faz. Fazer faculdade. Vai. Então você ter alguém com que você possa dividir e construir o seu sonho é essencial. E eu falo pra quem quiser, eu falo assim, minha mulher é da hora, mano. Se eu for pra sentar aqui, vamos tomar a gente gosta de gin, caipirinha. Eu não gosto de cerveja. Pô, vamos tomar um gin, vamos fazer um churrasco. Vamos sair de casal. Chama sua mulher dos parceiros. Vamos. Pô, da hora, vamos sair. Ó, amor, hoje só vai os caras, beleza? Não é farra. É porque às vezes os assuntos não batem. Quem vai? Ó, por exemplo, quantas vezes ela ouviu falar que eu ia vir aqui? E no Pilar ela foi em um evento. No Pilar. E aí eu falo assim, é o Nato. Você dá referência? Não, tranquilo. O Nato é família. Que bom. Já viu você com família. Então tem essas referências com o Rafa. Hoje eu trouxe segurança ao Rafa porque, pô, é um cara também... A gente tem que andar com pessoas boas e que ajudam a construir. Então minha esposa, um grande beijo. Digo que a amo demais, demais, demais. Demais não. Eu gostaria de retribuir um dia tudo que ela fez e faz por mim. Se eu sou um cara... talvez bem sucedido, não financeiramente, mas bem sucedido no meio, ela abriu mão dela por mim. Ela abriu mão de muita coisa que ela podia fazer por mim. Então, eu sou grato a Deus por ter me apresentado ela e ter me ajudado pra caramba. Que bacana, cara. Abriu mão, mas também tem o lance da confiança, né? Sim, sim. Ninguém fala pra você, faz, sem no fundo do coração saber que pode acreditar que vai chegar. Total. Isso é importante. Vamos pra próxima foto aí? Cara, você conhece esse cara? Você conhece, cara? Isso. Mas não vai lembrar o nome. Alex alguma coisa. Quase. Alexandre Alves. Sabia que era alguma coisa com A. Esse cara, eu não sei o que ele viu em mim, mano. Eu não sei. Mas assim, hoje é o irmão... Ele jogou no São Paulo? Camisa 10 de São Paulo. Então. 93, 94. A fisionomia eu lembrei, errei no nome, me perdoa. Ó, camisa 10 do São Paulo, do Santos, Atlético Mineiro, na época que tinha Marques, Guilherme, esses caras. Nem fala, que a gente vem pra realidade de hoje da Não, esquece. Agora eu entendi porque você começou falando de camisa 10 lá atrás. Não, porque isso, as referências que a gente tem. Não dá. Vários caras, jogou Japão, União São João ele começou, e aí essa foto pra mim é emblemática porque tá ali, ó, ao amigo Diego, um abraço, tal. Eu acho que eu conheço o Alexandre, talvez de vista assim, e de contato, quem me apresentou foi o Mano, mas a gente jogava, às vezes brincando na seleção, mas a amizade se tornou, sei lá, talvez uns 2 anos atrás, e tem pessoas que parecem assim, que tá com você há 20 anos. É engraçado isso, né, cara? Foi a mesma sensação que eu tive quando eu te conheci lá. Tem cara que eu conheço desde os 12. Mas não é a mesma coisa. Conexão. Não é. Hoje esse cara me ligou, sabe quantas vezes? Deve ser umas 5 vezes ele me ligou. Às vezes só pra saber se eu tô bem. Que coisa, hein? E ele não precisa disso. Porque ele é conhecido, reconhecido e é admirado por vários do meio. Então ele fez questão, essa camisa, ele falou assim, Diego, eu não vendo essa camisa foi da época que ele jogou. Eu faço todo mês pelo menos umas 5, 10 camisas e dou pra pessoas que eu gosto. Que legal, cara. Então eu, São Paulino, você sabe quantas vezes a gente tentou fazer evento pra trazer jogador e os caras da carteirada na gente? Nem me fala, cara. Eu vou falar aqui publicamente, ó. Eu vou falar porque eu preciso falar. Quando os caras falam assim, evento social, é social. Só que aí os caras falam, meu cachê é 1.000, 2.000, tantos mil. Só que muitas vezes a gente quer fazer de coração. Você tira do seu bolso, pra pagar o cachê de um cara que não precisa. E não entendeu o objetivo do negócio. E aí, hoje eu te falo, faz aqui, um evento aqui. Fala o que você quiser, o Ale vem. Que bacana. E não é só pela amizade que ele tem por mim, eu vejo ele fazendo isso por vários, mano.
Eu tenho que lembrar um cara aqui, Diego, que você vai corroborar, é assim que fala o termo Eu até acho que eu sei que é advogado? Sim, Que esse eu conheço, vou ter o prazer de conhecê-lo ainda, mas esse eu vou falar que eu já conheço. Que é um cara acima da média, excepcional, e que já veio aqui 3, 4 vezes e nunca cobrou nada. Ele vem pela causa. Ademar, que jogou no São Caetano, no Stuttgart da Alemanha. Esse cara é excepcional, cara. Como pessoa, você conhece também. Coração gigante, maior que ele 10 vezes. Né? Mas a grande maioria... Não. Mas ele eu tenho que citar porque não tem como. É um absurdo. O Ademar, ele é um cara que todos gostam, mas quando você vê no bastidor, quantas vezes ele saía, fala, não, toma minha camisa, coloca outro aí no lugar. E a resenha maior na beirada do banco, ele compartilhando das histórias. Exatamente. Contra o Vasco, e do super time, e quando ele foi jogar futebol americano. Verdade. Então, a sensibilidade e te olhar, não é te olhar tipo de cima pra baixo, ele te olhar tipo assim, meu, é um ser humano. E uma frase que ele falava assim, o Ademar, nós não temos problemas. Nós não temos nenhum problema. Na verdade, nós temos coisas a resolver. Exatamente. Eu tenho um vídeo dele falando isso até hoje, do nosso futebol. Sério? Quando foi no Pilar Park. Foi lá que eu conheci, foi lá que eu ouvi isso dele. Foi lá. Então, pra encerrar a questão do Alexandre, pro Ademar quero mandar um grande abraço. Pô, cara, sou fanzaço. Toda vez que a gente fala sobre qualquer assunto, o Ademar fala assim, meu, estou disponível. Estou disponível. O Ademar fala, quero fazer um podcast? Estou disponível. Ah, eu quero fazer um evento. Quero fazer uma chamada online. Sempre. E o Ale, para encerrar, eu quero mandar um grande abraço para ele e dizer que, pô, sou grato a Deus pela vida dele e a reciprocidade é verdadeira. A amizade por ele e admiração. Primeiro, é legal você ter amizade com seu ídolo. Eu chamo ele de ídolo, eu falo, mano, você é meu ídolo, velho. Você é louco. Quando me liga, pô, Diego, não sei o que, eu falei, cara, é surreal. Ele me leva, quantas vezes eu contei moeda para comprar ingresso para ir no estádio. Hoje eu vou no camarote que ele abre porta. Verdade. Eu vejo as fotos lá, top. E assim, tem preço? Não tem como. Não tem como. E eu falo assim, pô, dá pra levar um amigo? Pra levar. Ele fala, calma, aí se dá, aí se espera. É legal você ver que tem no meio, como você bem colocou, né? Não precisa de muita coisa. Não. E tá ali, é de igual para igual. Não. Então quero parabenizar o Ale, viu, Ale? Parabéns pelo ser humano que você é. Parabéns pelo que fez na história do futebol. Muito. Camisa 10, referência. A gente vê os 10 hoje, em especial do nosso time São Paulo. Meu Deus do céu, não vou nem comentar. Obrigado por considerar meu amigo. E tá feito o convite. Quando quiser vir aqui no podcast, a casa é sua. Ele vem. Vamos pra próxima aí, Brunão. Cara, esse... Eu tentei achar pra comprar essa beca aí, eu não achei, cara. Você contratou o alfaiate, né? Não tem pra vender não tem não. Aquela referência que você falou da criança, pé descalço e tal. E aí quando um amigo meu que é o Eliel, acho que foi o Eliel que tirou essa foto, e ele me mandou, eu falei, cara, puta, eu nunca fui muito de me olhar no espelho. Eu nunca gostei. Não me acho um cara, pô, bonito e tal. Mas eu falei, pô, tô bem vestido, tô com a barba bem feita, cabelo arrumado, me pegou distraído aí. E eu falei, pô, gostei. Essas fotos distraídas que viraliza. É que pega. O negócio de ficar assim, ó, já era. E principalmente porque aí foi no Centro Paralímpico Brasileiro. É Centro Paralímpico, não é? Centro Paralímpico Brasileiro. Paralímpico Brasileiro. Que fica ali perto da rodovia Imigrantes, perto do zoológico. E nós fizemos um futebol chamado Primeiro Torneio Várzea Sem Fome Futebol de Amputados. E aí eu gosto muito dessa foto porque pra mim ela é representativa, porque foi no final do torneio, os atletas estão ali no fundo, e nós usamos camisa de times de várzea. Legal. Que é para aproximar, porque infelizmente a informação ela não chega onde deve chegar, que é nas minorias. Que existe um futebol de amputados, que existe essa aproximação da periferia, ou também do poder público, porque nesse dia a Silvia Greco foi lá. Então ela pôde falar que tem vagas de emprego, assistência, por exemplo, para tirar RG, tirar outros tipos de documentos para a pessoa com deficiência. Silvia Greco, se eu não me engano, se eu não estou enganado, é a mãe do palmeirense, que mãe teve uma matéria. Mãe do Nicolas, sim. História linda também, ficava narrando o jogo para ele. Isso. Sensacional, cara. Ela, incrível. Chegou lá, deu uma aula de simpatia, de humildade, e já falou, fica aqui o convite para todos que estão no estúdio,
se eu não me engano, outubro vai ter um dia das crianças na Zona Sul. Depois eu vou mandar pra você. E ela vai estar presente, vai ajudar lá com alguns itens e tal. E é dia das crianças especiais. A gente deu esse nome. Que o ideal é que tenha essa inclusão no mundo inteiro, em todas as ações, mas enquanto não tem, a gente vai fazendo algumas coisas. Muito bom, quero até aproveitar aqui o ensejo e convidar também a Silvia, quando puder e quiser, queremos você aqui no podcast, certo? Silvia, pode vir que aqui a casa é sua, vai ser bem tratada, a garrafa é verde, palmeirense. No dia que você vier, se puder, assim como do Alex, do Alexandre. Diego vem junto com você, Claro, a gente claro. faz aquela resenha toda que é bem bacana. Sim. Vamos pra próxima aí. Parece aquele cara ali, ó. Olha aí. Aquele cara ali. O Rafael, ele... Quando eu conheci o Rafael, na verdade, eu conheci o Rogerinho. Eu não queria nem citar, mas eu conheci o Rogerinho. Inclusive, eu conheci ele num evento seu. Foi. E aí ele falou assim, cara, eu quero montar um time de futebol de amputados em Guarulhos. Rogerinho. E o Rafa já conhecia ele. Aí eu falei assim, tá, beleza. Ele falou, ó, tem um cara aí... tem um cara aí que pode ajudar e tal. A ideia é que o Rafa ia ser o treinador da equipe. Hã? Vou te quebrar no jogo. Eu preciso falar a verdade. E aí falou assim, ele vai ser o treinador. Eu falei, beleza. Só que eu era o cara que trabalhava com o Rogerinho pra montar a equipe. E eu morava em Guarulhos. Aí, pô, beleza. Primeiro treino, o cara tocou a bola. Rafa, vai pro pivô, Rafa. Tinha pouco atleta de amputados. Rafa, vai no pivô. Na hora que o Rogerinho tocou a bola pra ele assim, pô, você joga a bola. O Rafa foi olhar pra bola pra pisar na bola, pra ajeitar a bola. Falei, não joga a bola. Como que ele vai ser treinador? Não sabe. Alguma coisa eu falei, Não, nunca. Não, ele que teve essa falsa percepção. O cara é do jiu-jitsu, o cara é professor de outras coisas. Puta cara, mas por que eu coloquei essa foto? O que o Rafa faz não só para o futebol de amputados, jiu-jitsu, como pessoa, cuida da mãe, cuida dos irmãos, cuida dos amigos. Ele tira do dele. E não é só financeiro, é tempo. Hoje é rodízio no meu carro. Ele veio comigo aqui. Eu fui pra Turquia, futebol de amputados. Ele se emocionou em ver um amigo lá. Que e tem legal. pessoas que olham e falam assim, eu queria estar lá. Verdade. Você entendeu? Isso aí, infelizmente, a maioria. O Nato tá aqui apresentando, eu queria estar lá. Não tem ninguém que se emociona falando, pô, da hora, Nato. Pô, mano, você é... Então eu coloquei Infelizmente. questão, porque o Rafa eu não conheço há muito tempo, talvez uns 4 anos, Rafa, talvez isso. Mas quando ele me falou isso, eu falei, mano, que loucura, velho. Porque tem cara que se fala que é meu amigo, que é parceiro, mas não chegou pra mim e falou, pô, da hora, eu te vi lá, mano, pô, fiquei muito feliz. E toda vez que a gente tá em alguma reunião, ele fala, meu amigo tava lá, eu fui representado, fiquei feliz que ele tava lá. Me senti lá, ele fala desse jeito, eu senti que eu estava lá. Inclusive, eu vou aproveitar o gancho, que eu lembrei de uma coisa aqui, falar publicamente agora também, em cima do que você está falando. Quantos eventos eu fiz aqui do Futebol Solidário? Você participou depois que eu te conheci de quase todos. E muitos sabem que você fez e faz muito mais do que quem começou no início, né? Só para frisar aqui. Ah, cara, a gente... Então, o que você está falando aí do torcer para a coisa acontecer, ou torcer o nariz porque queria estar lá. Né? De qualquer forma, todo mundo torce. Um torce o nariz, outro torce para acontecer. Mas é normal isso aí, né? Eu lembro da vez que a gente... Não lembro que edição que foi. Aí eu falei, mano, eu vou levar um busão. E isso que eu ia falar, foi no Pilar. Foi. Você trouxe o busão, fanfarra. Porque eu jogava pelo time da faculdade, eu falei pros caras, ó, vai ter jogo nosso e eu vou avaliar os jogadores. E lá vai ter um evento do parceiro meu, a gente vai. A gente chegou aqui com o busão e os caras querendo beber antes do jogo e farrear. Chegou na hora no meio, eu falei, ó, evento social, irmão, você tá bebendo por quê? Depois. Não sei dar sermão nos caras. Inclusive depois foi top, né? Não, Samba, sempre, o sempre. almoço. Não é porque você tá na minha frente. Pô, eu moro Zona Norte, velho, à distância. Toda vez que você me convida, eu falo, mano, tô aí, mano. Pode ir pá. Hoje, chuva pra caramba. Falei, ó, tô indo. Inclusive você veio realmente em todos. Quando foi no campo de terra, Não, qualquer um. que não teve nada, só o Não. futebol. E quando foi na festa de aniversário do evento. Pra estar com você, tem que estar em qualquer lugar. Mano. Qualquer lugar.
Se eu moro no Jardim Brasil, eu te convido, você vai. Quando eu estiver numa mansão, você é o primeiro convidado. Se você fizer um evento no terrão, se eu tiver a honra de pisar no terrão, Deus vai me colocar no gramado, mano. E você vê como que é essa sinergia, essa energia boa, essa positividade, que eu acredito muito nisso também. Deus sobre todas as coisas, Sim. mas no mundão aqui tem energia. Pra caramba. A boa e a outra. Pra caramba. Só que como a gente tá numa vibe sempre boa, encontra pessoas igual ele aqui, ó. Igual o Rafa, você tá E a louco. coisa vai crescendo, vai fomentando, é desse jeito. Outro cara que virou meu irmão, eu conheci no seu evento, o Ibra. Meu irmão. Sócio do Ibra. Conheci ele lá. E se eu não me engano, foi o primeiro evento que ele foi. Foi o primeiro. Como sósia. Foi o primeiro. Porque ele era conhecido que ele apitava jogos, aí tinha uns vídeos dele viralizado. Aí eu falei, pô, posso tirar uma foto com você? Eu. Vou dar um abraço pro Ibra e falar pra ele vir aqui também. Ele vem. Ele Na hora vai- que você falar, pô, você tá louco. O Ibra vem. Picareta, sem vergonha. É Próximo, verdade. irmão. Chama na próxima aí. Por favor. Esposa, e aí? Cara, minha madrinha. Ela é a irmã mais velha da minha mãe, Dona Gina. Ela cuidou dos filhos dos irmãos dela, porque alguns tios já meus faleceram. Minha mãe faleceu jovem. E ela foi cuidando como filho. Vem aqui. Ela abriu mão da vida dela. Hoje ela já anda com um pouco mais de dificuldade, mais lentamente, problema no joelho, coluna. Mas assim, tudo que eu puder honrar ela em vida. Minha mãe falava assim: o que você pensar em fazer por mim um dia, faça por ela. Porque ela cuidou do meu avô que faleceu, que antes de falecer ficou de cama. Minha avó desfaleceu, ela cuidou. Cuidar imagina você ter que trocar a fralda da sua mãe. Dar banho. O número 2, você trocar. Primeiro que pra mãe isso, cara, é complicado de você aceitar isso. Pro filho, pô. Então assim, minha madrinha pra mim ela é tudo. Tudo. Ela cuida da minha filha, cuida da minha esposa, ela cuida das nora, cuida dos genros, ela cuida de todo mundo. E eu falo até pra ela deixa de cuidar dela. Ela tem que cuidar mais dela, mas minha madrinha, ela é... Se tem uma... E já foi Miss Jardim Brasil, inclusive. Já foi Miss Jardim Brasil. Pela gente sabe tirar foto, pô. Fez 70 anos esses dias, fizemos uma surpresa pra ela, ela merece todas as honrarias. Legal, se parabéns. tivesse uma medalha, se um dia eu for, tipo, sei lá, governador, presidente, sei lá, se tiver uma medalha pra escolher alguém, seria pra ela. Que legal, cara. Parabéns. Tem mais aí, Brunão? Acho que essa é a última, né? que- Opa! Pô, acho que essa é a última. Não, peraí, deixa eu só pra pincelar, porque agora nós vamos entrar no assunto do amputados, né? Fechou. Eu queria só pincelar com você aqui. Nós comentamos do futebol, dos ídolos e tal. Você falou que eu era dono da bola, eu queria que você explicasse pra galera aí. Você tem certeza? Absoluta. Então tá bom. Na verdade, quando nós fizemos o primeiro jogo, eu não gostava do Nato. Eu não gostava, porque o cara... Pô, ele queria cobrar o lateral, queria cobrar o escanteio, queria cobrar a falta, queria ser o dono da bola. Aí pegava a bola e driblava, sempre driblou bem, mas não soltava a bola. Aí eu falei, pô, lateral, ele não, deixa que é minha. Falta, não, deixa que é minha. Falei, pô, o cara se multiplicou no campo, não é possível não. E eu querendo participar, porque tinha lá o melhor da partida, ganhava bola no Isso, jogo. exatamente. Tirava foto com o cara, com o ídolo, né? Isso, Eu exatamente. falei, pô, não posso deixar esse cara não, mano. Toda hora querendo doce, querendo... Isso foi o primeiro que nós jogamos no mesmo time. Nós jogamos no time. Porque depois teve o outro. Aí depois jogamos contra. O contra, a primeira bola que eu peguei, ele chegou e pum, uma pegadinha no tornozelo. Falei, vou deixar a marquinha ali. Aí eu olhei e falei, beleza. Tanto é que no primeiro jogo do... Olha só, não sei se você vai se recordar. No primeiro jogo que você convidou a galera, tinha o Rodrigão. Lembra, Rodrigão? Lembro. Rodrigão, Mano. Quando nós jogamos contra, Você, aí, Ademar. aí surgiu o primeiro jogo aqui que você ia fazer. Aqui. Assim, com a gente, né? Verdade. Então, você não me convidou. Sério? Não me convidou. Pô, não lembrava disso, velho. Você não me convidou. Eu acho que é por causa dessa chegadinha. Eu Pior falei, que "Pô, não sei, mas não chegou a me convidar." Aí o mano chegou pra mim e falou assim: "Ô, vai ter um jogo lá em Ribeirão, você não vai?" Falei, que jogo? Também, não sei se era society, o que era. Mas tipo assim, tava meio que contado. E a gente não tinha proximidade. Muito pelo contrário. A gente não tinha mesmo. Porque jogamos junto. Falei, mano, aquele cara, eu não quero mais ver a cara dele, mano. Aí depois, jogamos contra.
Aí deu umas pegadinhas e beleza. E aí você pegou e aí acho que o Rodrigão comentou e tal, também com você. Você falou, não, pô, Diegão, demorou, pode trazer. Me recebeu bem pra caramba. A gente não se falava, no primeiro evento a gente não se falava tanto. Mas você me recebeu assim como se fosse um amigo, igual você recebia o Thiago e os gêmeos? Vinícius. Os irmãos Romero. Eu chamo eles de irmãos Romero. Tiagão que faz podcast também, Karma Fio. Karma Fio? Siga na internet, no Instagram, no YouTube. Um abraço Karma pra eles. Fio, Thiagão. Como é que stand-up... Pô, é que eles não seguiram a carreira. Os caras eram bons. Stand-up Engraçado, eram né? os caras. E aí... Mas você me recebeu super bem, mano. Então eu falei, pô, se o cara não fala direito comigo... Porque a gente não tinha proximidade. E o cara me recebeu bem... É um cara que eu preciso ter amizade. É um cara que eu preciso estar perto. É porque lá não dava nem muito pra conversar, né? Não dava. Era jogo, os caras já iam embora, jogo. aí quem gostava de tomar um negocinho ficava. É. Aí depois você ficou meu amigo, aí jogamos com o Neto e o Birubiru. Foi, aí já Aí tava, você já me deu 3 passos, eu fiz 3 gols, aí ficou tudo certo. Aí ficou tudo em casa já. Mas Aí foi tem- isso. Muito bacana essa lembrança aí. Faço questão de colocar porque o dono da bola, eu queria aparecer na tela da TV, na verdade. Não, mas é verdade. Mas eu fiz golaço, você fez golaço, mas aí eles deram ênfase pro Anderson Lima, que deu uma canetinha, não sei em quem lá, mas tudo bem. É. Quem somos nós perto dos atletas de alta performance, né? Mas tem alguns que são enganadores. Muitos. Tem alguns que os caras colocam como ídolo ali. Eu falei, mano, você jogou muito mais, eu também. Porque... Agora, uma coisa é fato, você pode corroborar aí, no termo do advogado. Pênalti eu nunca errei um. Nunca perdi. Nunca perdi. Tem filmado aí, usa aí. Ah, claro, aquecimento. Volta, aí o juiz. Tinha um juiz, mano. Eu não lembro o que era o juiz. É sacana. Sacana assim, parceiro nosso, né? Volta. Claro, o goleiro adiantou, tem que voltar. Ele adiantou e me desconcentrou. Isso eu não posso corroborar, não. Mas beleza, Diego, agora brincadeiras à parte, voltando para o assunto sério. No meio desse caminho de trabalho, família, estudo, o seu escritório que você montou, tal, legal, entrou um projeto, aí você conheceu o pessoal, entrou o projeto do futebol de amputados. Eu vou tentar ser sucinto aí na resposta. Eu conheci aqui, em Ribeirão, o Rogerinho, certo? E aí fui conhecendo o futebol de amputados um pouco, o Rafael e tudo mais. Mas teve um momento que foi crucial no futebol de amputados, que eu falei, pô, caramba, o cara joga, a gente precisa falar isso, o cara joga muito, mano. Joga. Tenho minhas restrições entre outras com outras coisas aí, mas eu falei, como um cara com uma perna só joga bola, mano? O dia que veio aqui, Não, fez chover. sobrou. Eu joguei no mesmo time que ele. Sobrou. Eu olhava assim, eu falei, puta, ele fazia o facão, aí eu, pum, no meio ele cavava. Falei, o quê? Beleza. Jogador é uma coisa, pessoa, diretoria, dirigente, é outra parada que eu não vou entrar nessa bola dividida agora. Aí eu pude conhecer o Rafa, mas crucialmente falando, eu acompanhei o primeiro torneio que nós fizemos lá em Guarulhos. Eu pude conhecer outros jogadores de amputados. Aí eu falei, pô, beleza, beleza. Mas e competição? Aí eu e o Rafa, na época da pandemia, organizamos lá um quadrangular. Arrumamos parceiros, fizemos um quadrangular de futebol de amputados. O motivo principal para eu estar muito envolvido hoje no futebol de amputados, o Rafael vai até ficar surpreso. Chama-se Digo. É um atleta que jogou muito tempo no São Bento, no Corinthians, depois hoje no São Bento, seleção brasileira. Pensa nos caras freestyle, que faz graça com a bola, que faz o Digo. Elástico, chapéu, o cara é absurdo. Você não conhece ele ainda, o cara é absurdo. E aí eu vi o Corinthians jogar e eu via quem de fato carregava o piano. Porque eu sabia quem era o cara que fazia o gol. Beleza. Mas, pô, quem é o 10? Quem é o 8? Quem é os caras que carregavam o piano até ali na frente? Aí eu digo, pô, jogou demais esse quadrangular. Eu falei pra ele, ô irmão, paguei uma coca e uma coxinha. Falei assim, ó. Falei, hoje eu conheci o futebol de amputados. Hoje eu paguei um pau pra você, mano. Então, aí ele, uma humildade. Ele, pô, obrigado e tal. Então aí depois eu pude conhecer as mazelas nos bastidores, do que acontecia, que não é nada diferente de uma parte da política, uma parte da CBF, uma parte do futebol de andantes, que para o futebol de amputados, nós que temos as duas pernas, somos andantes. E eu falei, cara, eu quero ajudar mais. Tô vendo que um é o príncipe do Egito e os outros todos súditos. Um come filé mignon, outro não come. Falei, não, a gente precisa fazer alguma coisa, precisa... E eu não tinha feito essa conexão com minha mãe ter tido
o acidente, tetraplégica e eu no futebol de amputados. Pra mim foi conheci, gostei, vou ficar, é futebol. E aí eu comecei a me envolver mais. Falei assim, Rogerinho, eu sou voluntário aí. Se qualquer jogador que precisar da assistência jurídica, eu tô aí. Voluntário, beleza? Beleza. Vários com BO, criminal, trabalhista, pensão, vários. Isso no projeto dele lá em Mogi, Corinthians e Portuguesa. Depois Guarulhos. Aí a gente decidiu, por vários motivos, rescindir e ficamos eu e o Rafael no Guarulhos. Quando ficamos no Guarulhos, eu já conhecia Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista. Falei, pô, que mundo muito louco. O Brasil inteiro hoje tem, se não me engano, 27 a 30 equipes no Brasil. Falei, cara, eu amo futebol. E agora tô vendo, eu operei o joelho e não sabia andar de muleta. O cara joga de muleta. Absurdo. Aí eu comecei a falar, na época, pro presidente, que era o Rogerinho. Pelo menos ele se intitulava presidente. Cara, vamos profissionalizar isso. Vamos colocar um regulamento interno, regulamento de transferência, código de conduta. Ele nunca quis. Nunca quis. Aí, beleza. Passou um tempo, aconteceu várias coisas que aí eu não vou entrar nessa esfera ainda, porque está sendo resolvida em outra esfera. E eu não posso abrir ainda. Aí teve eleição recente, aí mudou a gestão. Aí hoje tem lá o Felipe Catunda, que é o presidente do Ceará. Ele lá na associação dele ele tem 18 modalidades, até o final do ano tem 21 modalidades de esportes adaptados. Basquete cadeira de roda, vôlei sentado, futebol de amputados, natação. Trabalho fortíssimo de inclusão, né? Que isso, absurdo. Referência. Vários atletas dele é da seleção brasileira, de cada modalidade. E aí ele montou uma chapa forte, não é porque eu faço parte, mas forte, com pessoas sérias. Porque não é porque eu não sou amputado que eu não posso fazer um trabalho sério no futebol de amputados. Porque muitas vezes nós sofremos essa discriminação de uma certa forma. Você vai sentar numa mesa de reunião, eu sou dirigente do futebol de amputados. Tá, mas... Entendi. Por quê? Porque a olha pensando que você tem interesse, mal sabe que muitas vezes o Rafael, o Diego, tira dinheiro do bolso para colocar. Na verdade, somos voluntários e muitas vezes a gente coloca grana do bolso. Mas nós acreditamos na modalidade, que a modalidade salva vidas. E que salvou e vai salvar várias outras. Para aqueles que já fizeram parte e pararam, eu não posso fazer muita coisa hoje. Mas para aqueles que estão, pode pegar um pouquinho da organização que a gente está fazendo. E para aqueles que ainda nem teve amputação, que vão ter, infelizmente vão ter. E para aqueles outros que não nasceram com uma formação, como o Rogério, mas ainda vão nascer com uma formação. Eles precisam pegar uma modalidade melhor. Então aí, com essa nova gestão, nós contemplamos na diretoria pessoas de toda a região do país. Então você tem o presidente lá, que normalmente, infelizmente, a gente pode falar, tudo fica aqui, Rio, São Paulo, CBF é a mesma coisa, futebol de amputados é a mesma coisa. Rio, São Paulo, presidente de lá, com um projeto bom, legal. Aí o vice, Sorocaba, o Dinho. Eu tô como coordenador de futebol e tesoureiro. Mas não porque você é meu amigo. Não é porque você é meu amigo. Cadê seu currículo? Cadê sua competência? O que você já construiu? Pô, como você falou, eu já fiz algumas coisas para algumas pessoas no futebol de andantes. Eu sou advogado. Eu tenho conhecimento da parte técnica do direito desportivo. Quando eu for falar assim, igual agora, nós estamos construindo. Hoje já tem implantado o regulamento de transferência, que antes era uma página. Se você quisesse emprestar um jogador, você não podia. Mas por que não podia? Para continuar a hegemonia da mesma equipe. Entendi. Da mesma equipe. Certo? Então não pode transferir jogador. Cada um fica com o seu. Não. Agora não. Direito federativo, direito econômico do atleta. Cara, é simples. O futebol feminino, ele espelhou no masculino. O que tinha de regulamento, de documentação. Você espelha pro futebol futebol de Down, futebol de nanismo. Você espelha futebol de cego. Você espelha futebol de amputados. Faz as suas adaptações. Isso que eu ia falar. Com as regras. Faz suas adaptações. E faz o futebol. É simples. Tem time do Brasil inteiro hoje. Cara, hoje tem no Amapá, tem no Piauí, tem em Pernambuco, tem Bahia. Cara, o Brasil inteiro. Você tem pra você ter noção, Campeonato Paulista, 8 equipes, certo? 9 equipes. Campeonato Paulista, 9 equipes. Aí você tem
Copa Centro-Oeste, que tem equipes da região central do país. Aí você tem, que são 8. Aí você tem ali do Paraná, que é questão política, colocaram para jogar lá no Centro-Oeste, que o Assama do Paraná é a melhor equipe, é a base da seleção brasileira hoje. Aí você tem equipes do Rio de Janeiro, Copa Centro-Oeste. Aí tem Norte e Nordeste, e aí tem os nacionais, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série A e Série B. Então todas as regiões têm campeonato. E aí essa foto aqui é da seleção brasileira. O que aconteceu? Nós fomos, no ano passado, disputar, o Brasil já é tricampeão mundial, né? Já foi referência, como no futebol de andantes. Nosso último campeonato que nós ganhamos em 2002, com o Ronaldo Fenômeno, entre outras coisas. Quando, de forma administrativa, quando as coisas do lado de fora começam a dar errado, dentro do campo vai dar errado. Nós sempre tivemos e sempre vamos ter os melhores jogadores. Qualquer tipo de futebol. Futebol de cego, os melhores. Futebol andantes. Pode ver, Neymar, fulano, ciclano. Os melhores são os nossos, Vini Júnior. Mas quando a política e quando partes administrativas tem muita corrupção, toma lá da cá, barganha, não vai ganhar mais nada. Não ganha. Porque tem 4 pilares. Que depois eu ia entrar nesse assunto. Parte técnica, parte física, parte tática e parte comportamental. Para isso você serve sua seleção brasileira. Eu penso que, na verdade, para o seu clube precisa ter isso. Qualquer clube. Mas para ter esses pilares. Se o cara não tiver um deles, tá fora. Por exemplo, o Rogerinho ele não foi convocado para a Copa do Mundo. Técnico, tático, físico, ele tem. Comportamental não. E não é o Diego, não é o presidente, não. Tem a comissão técnica que convoca, que tem esses regramentos, que tem essas condições de convocar ou não convocar. E não só ele, mas alguns outros não foram, que já era figurinha carimbada de seleção. Você pega assim, 2002. Todo mundo falava que o Romário teria que ir. Todo mundo. Romário, Felipão é burro que não levou o Romário. Ganhou sem Romário. Mas todo mundo questionou que o Romário não estava. Então, a régua é: se ganha tá tudo certo, se perde tá tudo errado. E não é isso. Tudo parte de uma construção. Futebol de andantes precisa de uma construção. Futebol de amputados é a mesma coisa. Então, graças a Deus, agora, aí no Mundial da Turquia, Istambul, eu vou te falar porque que eu coloquei essa foto daqui a pouco. Lá em Istambul, a gente tem uma outra foto, acho que da seleção, não tem? A equipe por completo? Não. Acho que eu não cheguei a mandar, não. Acho que não. Não. Tem problema, não. Lá em Istambul, o que aconteceu? Nós ficamos em 6º lugar. Perdemos nas quartas para vice-campeã Angola. Lá, aqui no Brasil, o jogador de futebol normalmente ele vem de acidente de moto, câncer. Então ele tem uma vida sedentária. Não tem uma vida de atividade física, alimentação qualificada. Patrocínio, então, esquece. Porque 2 dias antes a seleção brasileira não tinha uniforme, não tinha bola. Aí eu liguei no meu parceiro, Diego da Euro, que hoje é meu parceiro, na época que eu te conheci, não era. A gente falava, pô, essas bolas aí, quem que é? Verdade. Aí o Fábio fortalecia a gente, o Fábio da Euro também. Falei, Diegão, eu preciso de 50 bolas. Ele, toma. Expliquei a situação. Aí um camarada meu, Leozinho, falou, Diego, vou te levar lá na GR6 pra conhecer o Ronald, filho do Ronaldo. Aí ele ficou sabendo da história e falou, os caras da GR6 falaram, não, pode mandar fazer. Mas onde você vai chamar confecção pra fazer o uniforme em 2 dias? A gente ligou pra um parceiro, quanto? Tanto, à vista? Não, a gente vai fazer o Pix agora. Os caras conheceram a gente naquele dia. Tá ligado? A gente vai entender a causa. Entender a causa. Mas por que eu quero fazer essa conexão rápida, Nato? Não só, eu não vou citar nomes, mas assim, a antiga gestão do futebol de amputados, para poucos que estão assistindo, todos que estão assistindo, eles vão entender. A antiga gestão, quando saiu, e nada diferente da política, tá? Quando saiu, levou tudo. Tudo que tinha. Levou bola, levou muleta, levou colete. E isso é da seleção, não é da pessoa. Ah, trocou a gestão. Não, você deixa aí que é da seleção. Levou tudo. E aí quando a gente assumiu, poucos meses antes do Mundial, não tinha nada. Então você tinha que procurar parceiro
e pagar taxa para ir disputar o Mundial. Então a gente foi no sufoco, na briga, no sufoco, mas ficamos em 6º lugar. Lá nos países europeus, eles têm muito apoio, porque a maioria dos países, o Uzbequistão, que esse rapaz, ele representa muito esse país, que é multicampeão, o Uzbequistão, um dos maiores do mundo, no futebol de amputados. No futebol de andantes a gente nem conhece o time. Uzbequistão, Angola, Turquia, que mais, Rafa? Polônia. Haiti, eles têm representatividade política no futebol de amputados, porque tem a UEFA. A UEFA é como se fosse a FIFA, análogo à FIFA. A UEFA é quem manda no futebol do mundo. E aí da Polônia tem o vice-presidente, da Angola, outra vice-presidente, que lá são 4 vice-presidentes, se eu não me engano. Então tem a representatividade. Então a sua seleção ela tem um certo favoritismo, uns certos benefícios. O hotel melhor, uma grama melhor, um horário melhor de jogar. Lá no Mundial a gente encontrou isso. 3 primeiros dias de competição a gente não teve proteína. Propositalmente, algumas seleções tiveram, nós não tivemos. Nós e outras. E aí eu, encabeçado por mim e mais algumas outras pessoas, porque o que eu fiz? Nós chamamos líderes das equipes de países que o meu inglês é fraco. Eu entendo pouco, arranho um pouco. Aí eu chamei o cara da Espanha, dá pra trocar ideia. Aí chamei o cara do México, aí a gente chamou o outro cara da Argentina, países que falam perto da nossa língua. Aí chamamos ali um alemão, mas que fala também, arranha bem, o inglês. Fizemos, falou, não, vamos fazer uma greve mundial. Se não mudar a alimentação, nós vamos sentar na beirada do campo na hora que a arbitragem apitar. Os caras, não, tinha televisão? Não, pelo amor de Deus, greve, não. Se mexeram lá, do dia pra noite mudaram a alimentação. Mas proposital. E aí agora, mandaram o caderno de encargo para a próxima Copa do Mundo, tem lá alimentação equilibrada e igual para todo mundo. Ou seja, de algo que a gente brigou lá, né? Daí. Então não é só pelo Brasil, é pelos amputados, pelos atletas. E esse cara, olha o tamanho da muleta dele. Ele é um cara respeitado pra caramba no mundo inteiro no futebol de amputados. E aí, eu ia trazer esse boné, cada um tinha o seu, ia trazer para presentear algum amigo e tal. E aí ele passou por mim. E tem uma linguagem que ela é mundial. 2, na verdade, hoje. Primeiro é o gestual. Você faz assim, cara. E aí, beleza? E outra que agora é o Google Tradutor, né? Você pega no celular, você fala turco, você fala qualquer língua. Você escreve lá e fala um cara aqui assim, ó. Aí o cara... Aí você olha e fala, pô, beleza. Aí você fala e traduz pro turco e pá. E troca ideia com o mundo inteiro. Aí ele fez assim pra mim. Tipo, de trocar. Aí eu falei, porra, mano. Esse bagulho da cabeça, que eu não sei nem o nome, deve ter uma representatividade assim religiosa ferrada pro cara. E o cara querer trocar comigo agora. Aí eu não sabia nem colocar. Ele foi sorrindo e encaixando. Eu falei, pô, eu fiquei muito feliz. Legal. Porque assim, essa conexão. E o Brasil ele é muito respeitado no mundo inteiro. Mas assim, da seleção praticamente é isso. Mas o que eu preciso falar e gostaria de falar principalmente para todos os atletas de futebol de amputados e também para a família deles, e para os dirigentes principalmente, que eles precisam se interessar mais, questionar mais, ajudar mais. Tacar pedra é normal, fácil, a gente não vai agradar a todos, mas se eu estou no cargo que eu estou, é só ver o trabalho fala por si só. Então, regulamento de transferência já está aí aprovado, vai entrar em vigor. Regulamento de competição, regulamento específico, tudo aí para entrar em vigor e daqui para frente muito mais. Nós fomos agora no Rio de Janeiro, que tem uma foto aí também. Fomos no Rio de Janeiro falar com quem trouxe o futebol de amputados para o Brasil. Essa aí. João Batista. João Batista, ele que trouxe o futebol de amputados para o Brasil. Cara, ele trouxe o futebol de amputados, fez alguns campeonatos, mas a outra gestão, aposentou o cara, não deu espaço pro cara. Você precisa homenagear as pessoas em vida. E hoje ele é presidente do CBCP, Comitê de Clubes Paralímpicos, Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, que recebe uma verba da Loteria Federal e ajuda os clubes, como Guarulhos, como outros, que vai escrever projetos para ter essa verba. E aí nós fomos lá pedir a bênção pro cara, falar, mano, você que é o cara.
Você que trouxe o futebol de amputados pro Brasil. Ele mostrou um acervo em preto e branco. Ele passava nas ruas assim, de Fusca. Ele encontrava um amputado e falou: vai ter um jogo, sobe aí. E hoje a gente tem mídia social, hoje tem internet, hoje tem televisão. Um rapaz do Complexo do Alemão entrou em contato comigo, disse que viu a matéria da Globo e falou: meu, eu sou amputado, eu queria jogar em alguma equipe. Tem no Rio de Janeiro? Eu falei: tem 2. O telefone deles são esses daqui. Então, olha o poder da divulgação. E o cara, quando veio falar comigo, ele tava com uma foto no perfil com uma arma de airsoft. Eu falei pra ele assim: antes da gente trocar ideia, tira essa foto. Você tá falando de esporte. Esporte tá ligado com saúde, educação, segurança e assim vai. Então primeiro tira essa foto e a gente conversa. Aí ele tirou. Aí agora ele vai se apresentar lá pra Cristina lá. Cristina, né? Cristina lá no Rio de Janeiro. Aqui o Rafa brinca também, que eu tô de social aí, de terra e tal, na Rocinha. Então a gente, com a ajuda do Fábio, da E9, que já teve aqui no evento, trouxe as bolas da Euro, é meu parceiraço hoje. E aí nós fizemos aqui em São Paulo o primeiro torneio Várzea Sem Fome Futebol de Amputados, que é para conectar o futebol de amputados até a periferia, a favela, levar essas informações para a ponta. Então, como o primeiro foi aqui, eu estava no Rio, aí eu falei: pô, eu nasci no Jardim Brasil. Eu não vou na favela, você tá de brincadeira. Eu não vou na comunidade, vou Pão de Açúcar, eu vou na Secretaria de Esporte, vou fazer um campeonato lá, Copa do Brasil, nós vamos da BDF, Copa do Brasil vai ser no aterro do Flamengo. Beleza, lugar bacana, seguro ali e tal. Falei: não. Imagina nessa favela toda, quantos amputados que não deve ter? Que perdeu a perna por causa de crime, de vários meios, vários motivos. Então como que eu não vou levar informação? Nós não podemos levar informação para esses caras, para esses homens, mulheres, crianças, enfim. E o esporte como um todo. Então aqui nessa rua divide, aqui é um complexo que tem quadra de futebol, basquete, vôlei e tal. E aí ele tem o Marcelinho, que é o cara que nasceu na comunidade, que conhece toda a comunidade, é ele que dirige esse complexo. Legal. Que é do poder público. E nós vamos fazer lá em julho, em primeira mão aqui, no É Hora do Nato Podcast. Bacana, show de bola. Primeira mão vai ter lá, segunda edição do torneio Várzea Sem Fome Futebol de Amputados, Rocinha, Rio de Janeiro. Aí a proporção que eu tô tomando. Gigantesca. Isso é dedicação, é paixão pelo que faz. Porra. Acima de tudo, pensar no próximo, né? Ter um compromisso com o social, né? Isso faz toda a diferença. Tem mais uma aí que é pra finalizar, não? Acho que não. Deixa eu ver. Tem? Esse é um vídeo. Você consegue fixar só? Não precisa nem colocar o vídeo, só fixar a foto. Deixa eu ver se ela vai. Acho que ela não vai carregar. Ficou meio desfocadinho. Tá, não tem problema, mas eu vou explicar. Se você permitir. O Digo, de azul, que pra mim é o mais talentoso, é o cara fera do futebol de amputados hoje. Faz chover e parar de chover. Meu irmão, meu amigo, um cara que eu admiro muito. E se eu estou no futebol de amputados hoje, eu falo pra ele: meu, você é referência. Pra mim, você é referência. Tem mais de 500 atletas que praticam futebol de amputados, mas o Digo, pra mim, foi o divisor de águas. Foi o cara que eu falei assim: eu preciso brigar pelos outros também. Pelo Digo, mas pelos outros também. E o Heitor, 6 anos de idade, mora em Budas Artes. E o Heitor tem uma história incrível porque o pai dele perdeu a perna num acidente de moto, de Ney. E alguns anos depois, o filho dele nasce com uma formação. Se ele não tivesse tido o acidente de moto, como que ele ia entender como cuidar do filho deficiente? Olha como que Deus faz as coisas. E você vê os vídeos depois, quem puder acompanhar, eu não lembro o Instagram dele, acho que tá Heitor _ alguma coisa. Mas na BDF tem lá o Instagram do Heitor. Essa camisa que ele está, ele recebeu do Neymar. A história do Neymar viu, a gente sabe, vou presentear, tá. É alguma coisa, pra criança é legal, mas poderia fazer mais. Aí, pô, deu de presente, deu autógrafo e tal, mas você vê, o Heitor, daqui poucos anos, vai ser o melhor do mundo. Do mundo. Sabe por que ele vai ser o melhor do mundo? Primeiro que ele já tem qualidade técnica. Você vê ele carregando a bola, fazendo gol, driblando o cone, técnica ele tem demais. Mais que isso, ele vai pegar uma modalidade estruturada. Condições melhores. Sem dúvida. Ele vai crescer.
O Digo não, o Digo perdeu a perna com 12, aí, pô, tudo desestruturada, pô, bola ruim, campo ruim. Agora não, o menino vai pegar tudo isso. É que esse trabalho que vocês estão encabeçando aqui, estão plantando agora, os frutos vão vir contínuo. lá na frente, Sim. vai vir forte. Sim. É isso, Diegão, algo mais aí? Sim, eu quero agradecer ao Pastel, pai. Cadê? Pastelaria Castelo Azul. Pastelaria Castelo Azul. Eu não sou muito bom de merchan, mas é muito gostoso. Diga-se de passagem, meu amigo Rafael Calazans, né, não, Rafa? É bom? Queijo maravilhoso. É bom demais, então agradeço. Os feiros de sábado a gente precisa. Marcelzinho final. Eu agradeço demais aqui a gentileza, porque a gente não precisa de nada sofisticado, não. Mas tem muita qualidade, até porque ele é sequinho. Então, não comi aqui porque a ideia fluiu, então não deu pra mastigar. Mas ali fora, pra caramba. Eu falei, o Nato, pô, vamos começar. Eu falei, calma aí, só mais um. Você falou de merchan, você é bom sim, você tem podcast, você vai falar do podcast. Eu aprendi com um amigo meu que o merchan, ele falou que tem que fazer assim, ó. Um cara que tá aqui fora na técnica aqui, ó. Conhece pouco, ele falou assim, olha pra câmera, que é aquela ali, ó. Não é aquela ali, Brunão? Aí você diz assim, ó. Este podcast tem apoio cultural de Pastelaria Castelo Azul, Têxtil Salter, Braguinho Montagens, Estúdio Aline Macedo. Você encontra todos eles no Instagram. Acesse agora. E congela o sorriso, tá ligado? O cara dá uma empoderada na voz, né, mano? Até o Brunão deu risada. Preciso passar uns dias aqui, hein, Brunão? Pra aprender essas paradas aí, preciso... Mas é isso, cara. Agradecer demais o convite, a oportunidade, porque cada convite... Primeiro, pela amizade que eu tenho por você. Mas todas as vezes que eu sou convidado para falar de futebol de amputados, principalmente, é uma honra, é um prazer, porque sempre era muito taxado, sempre a mesma pessoa, sempre as mesmas informações, sempre eu, e não sou eu. Eu só estou no futebol de amputados. Amanhã eu posso não estar. Amanhã é outro coordenador, outro tesoureiro, outro presidente. Mas o futebol de amputados ele precisa perpetuar, crescer, movimentar. Então essa oportunidade que você está me dando não é só para o Diego, é para várias pessoas do futebol de amputados, para todos os dirigentes que estão aqui que eu digo na atual gestão, Felipe Catum, eu vou esquecer o nome de alguém, senão eu vou acabar me ferrando, mas o Rafael Calazans está conosco também na direção da BDF. A BDF é a Associação Brasileira de Desporto para Pessoas com Deficiência Física. Então, William Maia, Mário Simin, ele é o maior estudioso de futebol de amputados do mundo, um dos maiores, tá? Top 3 talvez, e William Maia, que ele é fisioterapeuta na seleção, entre outros. Então, quero deixar aqui um grande abraço a todos eles, agradecer demais essa oportunidade, como eu te falei, não é para o Diego, porque eu sou seu amigo, e eu sei que é recíproco a admiração, mas quando eu sento aqui para falar de futebol de amputados, pode chegar em pessoas que talvez vá nos assistir e você também está colaborando para salvar vidas. Então isso é importante. Que é isso, pô. É verdade, pô. É verdade. Meu irmão, eu que agradeço você por ter vindo aqui, né? Quero te parabenizar pela pessoa que você é, pelos projetos que você tem à frente, junto com amigos verdadeiros, faz a coisa acontecer. Te parabenizar pelo pai que você é, o marido que você é, pela família linda que você tem. E te agradecer por ser meu amigo. Que isso, acima de tudo, não agradecer nada. Por ser meu amigo. A casa aqui é sua, a porta está aberta. Eu já fui no seu podcast, que era o Sobre Humanos, não é isso? Sim, sim. E agora você está com um novo, que é o Pneus Douglas. Pneus Douglas Podcast. Posso falar rapidinho? No Instagram, Pneus Douglas Podcast, é um podcast da Zona Norte de São Paulo. O interesse ali é levar pessoas relevantes da região. Não importa se tem 10 mil, 1 milhão de seguidores, mas pessoas que tenham algo a contribuir, para a gente acionar mais, não colocar o dedo na cara, mas questionar e trazer mais o poder público para mostrar as mazelas e os benefícios que se tem na Zona Norte também. Principalmente que ali tem uma divisa, que é um rio, o Rio Tietê. Mostrar que as pessoas da Zona Norte não precisam atravessar o rio para procurar um bom restaurante, uma boa oficina mecânica, um bom hotel. Na Zona Norte também tem tudo isso. Então foi idealizado pelo Fábio Grotti, irmão, cara que eu admiro demais, que me deu essa oportunidade, e que já tivemos lá Alba Medardoni, Luiz da Mirante, entre outros convidados, e que está me fazendo crescer muito, colocar a nossa régua lá em cima. Então, quem quiser e puder assistir aí, já tem algumas entrevistas legais.
Muito bem, procure aí no Instagram e também aqui no YouTube. Se inscrevam no canal do Douglas Podcast para fortalecer o movimento, porque a gente sabe que os inscritos ativem o sininho assim como vocês fazem aqui no Hora do Nato Podcast. Legal? Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Pô, eu gosto dessa parte. Tem um amigo meu que fala assim, ele fala ao contrário, né? Fala, pô, se inscreve no sininho, ative o canal. Ele fala ao contrário. Mas é importante, vocês que estiverem nos assistindo, e principalmente as pessoas que estão relacionadas à minha pessoa, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Vai chegar novas entrevistas para vocês. Eu tenho certeza que o Nato ele tem um feeling muito legal, muito bacana. Vai trazer convidados aqui totalmente relevantes, que vai fazer com que vocês saiam dessa zona de conforto e mostrar que é possível. Como ele falou, a questão do nato, brasileiro nato, empreendedor nato, músico nato. Então, essa sacada sua foi sensacional, foi uma tirada top. Certeira. Gente, muito obrigado pela audiência. Como já dizia o Bruce Lee, né? Seja amorfo como água, sem forma. Se você pôr água numa caneca, ela vira caneca. Se você pôr água num bule, ela vira bule. A água pode fluir ou pode arrebentar. Faça como o Diego, que venceu na vida. Seja água, meu amigo. Até a próxima. Top, mano.